Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio da Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a primeira decisão em todo o Brasil, uma decisão do STJ, onde o STJ ratificou o entendimento fixado no tema 1085, tá? Para quem não sabe, o tema 1085, ele criou uma tese impossibilitando a limitação dos empréstimos na conta corrente com base na lei 10.820, artigo 1º, parágrafo 1º, tá? Então, a STJ entendeu que não cabe limitação dos empréstimos na conta corrente. Porém, esse mesmo tema 1085 também assegurou ao correntista requerer a qualquer momento o cancelamento dos descontos na conta corrente, que é aquilo que eu falei no vídeo passado, tá? Quando saiu esse tema 1085, todo mundo achou que era só derrota do consumidor, mas não era, tá? Já no vídeo que eu postei em março, porque o julgamento se deu no dia 7 de março de 2022. Tá? E no mesmo mês, dias depois, eu postei um vídeo mostrando para vocês que, olha, houve uma derrota em relação à limitação dos empréstimos, porém houve uma vitória do consumidor em relação a essa possibilidade de solicitar a revogação dos descontos na conta corrente a qualquer momento. Então ali foi uma vitória parcial do consumidor, porque ele trouxe essa garantia dele poder requerer esse cancelamento de descontos na conta corrente, tá? E praticamente ninguém estava percebendo isso, tá? Então, tinha muito advogado achando que era só derrota do consumidor, que agora não cabe uma limitação dos empréstimos na conta corrente, que era insucesso, etc, tá? Mas não. E também tinha juiz também que entendia da mesma forma, aplicava o tema 1085, entendendo que não cabia limitação dos empréstimos na conta corrente. Porém, esquecia que nesse mesmo tema 1085, quando você lê lá a fundamentação do ministro que julgou o recurso especial que deu origem ao tema 1085, ele deixa bem claro que o consumidor ele pode requerer o cancelamento do desconto na conta corrente. Inclusive, ele faz aqui a diferenciação. Olha, empréstimo consignado não cabe limitação e não cabe o cancelamento do desconto na conta corrente, porque já existe uma regulamentação própria para isso, tá? Que é a lei que trata lá dos empréstimos consignados, tá? E já em relação aos débitos na conta corrente, não há nenhuma legislação regulamentando os descontos na conta corrente. Então, o correntista ele possa utilizar da sua autonomia da vontade, onde lá atrás ele autorizou o desconto na conta corrente, ele também pode no futuro também utilizar dessa autonomia para requerer a revogação dos descontos na conta corrente. Claro que tem que assumir as consequências que eu já falei nos vídeos passados, principalmente no vídeo anterior, mas vou repetir mais uma vez aqui para vocês. Quais são as consequências para quem pede o cancelamento no desconto na conta corrente? Nome negativado, SPC Serasa, cartório de protesto, então o banco pode protestar essa dívida que foi suspendida, seja por ordem judicial ou de forma administrativa, e o banco também pode ingressar com ação judicial cobrando essas parcelas que foram suspendidas também, tá? Então as consequências são essas. Olha, você não quer pagar o empréstimo, você vai ter que assumir essas consequências, tá? Então, assim, esses processos que discutem a suspensão dos descontos na conta corrente não é novidade para a gente aqui. A gente começou a ingressar com essas ações judiciais lá em 2018, quando o STJ também trouxe esse entendimento. Já em 2018, no final ali do ano 2018, se não me engano, em dezembro, saiu a primeira acórdão do STJ assegurando ao consumidor requerer esse cancelamento do desconto na conta corrente, tá? Antes disso, entre fevereiro a agosto de 2018, também foi criada uma súmula, a súmula 603. Essa súmula 603, ela determinava o seguinte, e súmula, ela era até mais forte do que o tema 1085, porque a súmula, os juízes, os desembargadores eram obrigados a seguir a posição ou entendimento daquela súmula que foi da súmula do STJ em geral ou do STF. Os magistrados de origem, os desembargadores, eles têm a obrigação de seguir o entendimento sumulado, tá? Então, nessa súmula 603 do STJ, dizia que o consumidor ele poderia requerer o cancelamento do desconto na conta corrente, que é um entendimento parecido que aconteceu também no tema 1085 e também nesse entendimento do final, também esse entendimento no final do ano 2018, tá? Então, assim, nessa súmula 603, ela vedou a possibilidade do banco realizar débitos na conta corrente. Então, o magistrado era obrigado a julgar com base nessa súmula 603. Então, o que estava acontecendo muito também? Muito consumidor agente de má-fé. Ele fazia empréstimo hoje com o banco,
e no outro dia ele ingressava com essa ação pedindo a aplicação da súmula 603, tá? Para cancelar o desconto na conta corrente por conta da súmula 603 que vedava, inclusive a súmula era nesse sentido, ele vedava o desconto na conta corrente. Porém, como já era de esperar, essa súmula, até por pressão do banco também, o que já mostra, mais uma vez, que isso que aconteceu agora com o decreto 11.150 não é novidade para a gente que trabalha com esse tipo de processo. Mais uma vez, o banco pressionou e essa súmula 603 ficou em vigência entre fevereiro de 2018 a dia 22 de agosto de 2022, tá? Então, nesse período aí, quem ingressou com a ação pedindo o cancelamento de desconto na conta corrente com base na súmula 603, ganharam o processo porque era obrigado, mas era até engraçado, tinha muito magistrado que ficava indignado por ser obrigado a aplicar essa súmula 603, mas ele era obrigado a aplicar a súmula 603, e quando o magistrado não aplicava esse entendimento, era só recorrer para a segunda instância e lá o tribunal reformava a decisão do juiz por não seguir essa súmula 603 do STJ. Mas, por pressão do banco, essa súmula acabou sendo cancelada no dia 22 de agosto de 2018. E no final do ano veio um novo entendimento do STJ, também no mesmo sentido, no mesmo sentido de autorizar que o consumidor ele possa requerer a qualquer momento esse cancelamento de desconto na conta corrente. E, por fim, agora nesse tema 1085, no dia 7 de março, ele reforçou mais uma vez esse entendimento que ele pode sim requerer esse cancelamento de desconto na conta corrente. E daí, mais uma vez agora, a primeira decisão em todo o Brasil, o STJ decidiu que, aliás, ele ratificou ou ele interpretou a decisão que está no tema 1085, que a gente vem defendendo aqui desde março desse ano, que sim, o consumidor ele pode requerer essa revogação do desconto na conta corrente. Está bem claro. A decisão que deu origem ao tema 1085 já estava bem clara essa informação, tá? Mas foi necessário mais um recurso para que o STJ mais uma vez se manifestasse sobre o tema 1085 e lá deixou claro que sim, ele pode cancelar esse desconto a qualquer momento, tá bom? Então, vou mostrar para vocês hoje aqui uma decisão liminar, onde o juiz entendeu no mesmo sentido que a gente vem defendendo, que sim, pode requerer esse cancelamento a qualquer momento. Inclusive, ele cita lá os trechos que a gente também cita em nossas petições iniciais, onde demonstra para o juiz, olha aqui, o ministro relator do STJ entende que empréstimo consignado não cabe o cancelamento do desconto na conta corrente, e aqui ele diz, olha, empréstimo debitado na conta corrente, ele pode sim cancelar o desconto na conta corrente. Então, esse magistrado, quando foi analisar essa tutela de urgência, ele citou exatamente esses trechos, garantindo a esse consumidor o cancelamento do desconto a qualquer momento. Em outra decisão, onde a magistrada foi até um pouco contraditório. Ao mesmo tempo, ele entende que pode ser suspenso os descontos para pagamento de cartão de crédito, porém, em relação aos empréstimos bancários, entendeu que não cabe o cancelamento, porque, segundo ela, como esse cliente já tem a garantia, ou, aliás, o banco que tem a garantia de receber o salário dos servidores aqui do GDF apenas por esse banco, o banco, por conta disso, dá melhores vantagens para esses consumidores, o que não é verdade. O juiz entendeu que, por conta disso, ele paga uma taxa de juros menores, mas não é verdade. Quando você vê a taxa aplicada por esse banco e você acessa o Banco Central, você vai ver que a taxa de juros aplicada por esse banco é semelhante à de qualquer outro banco. Então, não tem nada de especial. O fato desse cliente ser obrigado a receber apenas por esse banco não te traz nenhum benefício. Só quem tem saído beneficiado com esse recebimento obrigatório é apenas o banco e não o consumidor, tá? Só que o juiz entendeu nesse sentido que ele já está sendo beneficiado com a redução de juros, o que não é verdade. E daí, por isso, ele entende que só pode ser revogado a autorização do desconto na conta corrente, tá bom? Mas isso é uma decisão liminar. Na sentença, provavelmente ele vai mudar o entendimento dele, porque já tem esse tema 1085 e agora esse novo entendimento do STJ que ratificou o tema 1085, confirmando essa possibilidade de requerer esse cancelamento na conta corrente. E vamos trazer para vocês também um acórdão aqui do TJDF, onde também onde também o desembargador entendeu no mesmo sentido que a gente vem defendendo, que sim, o consumidor ele pode requerer
esse cancelamento do desconto a qualquer momento. Vou mostrar para vocês agora, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui essa decisão liminar, onde o magistrado entendeu no mesmo sentido que a gente vem defendendo. Olha só o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte, que nesse caso aqui o banco vem promovendo o desconto de todo o salário desse consumidor, ou seja, ele é um consumidor superendividado, tá? Nesse caso aqui, de acordo com a decisão da magistrada, foi provado que o banco retém integralmente o salário desse consumidor, tá? Seja para pagamento de empréstimos bancários ou também cartão de crédito, tá? E o que aconteceu? Ela cita justamente esse RESP, que é o RESP que deu origem ao tema 1085, onde diz aquilo que você já sabe. O banco ele pode descontar qualquer valor na conta corrente, ou seja, não cabe limitação dos empréstimos, tá? Que é o que diz o tema 1085, que é isso aqui, desde que previamente autorizado e enquanto perdurar essa autorização do consumidor. Ou seja, aqui não está tão claro isso, apesar que para mim está muito clara essa informação aqui. Mas quando você vê todo o voto do ministro, ele deixa claro por que está enquanto esta autorização perdurar, tá bom? Por quê? Porque lá no seu voto ele deixa bem claro que o consumidor ele pode solicitar o cancelamento de desconto na conta corrente. E aqui o magistrado cita justamente o trecho das nossas petições iniciais, onde a gente deixa claro essa distinção. Olha, empréstimo consignado não pode cancelar o desconto, mas empréstimo na conta corrente pode sim, tá? E aqui o magistrado cita esse trecho do voto do ministro relator do recurso especial. Vou ler só a parte que está destacada aqui, ó. Consubstanciam a faculdade dada às partes contratantes como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer momento pelo mutuário. Acabou, tá? Isso aqui está no voto do RESP que deu origem ao tema 1085. É isso aqui. A juíza só destacou o voto, onde está bem claro. Tá? Então, diante disso, a magistrada entendeu, ou magistrado, não me lembro aqui se é juiz ou juíza, entendeu que como a parte autora já solicitou a revogação do desconto na conta corrente pela via administrativa, o banco não cumpriu, ela entende que consubstancia, ele entendeu que o desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta corrente, em relação ao qual o autor possui livre disposição, ou seja, ele pode revogar a qualquer momento, ele pode cancelar ou não a qualquer momento, consubstancia procedimento absolutamente lícito, na medida em que o correntista detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvídrio, assumindo as consequências contratuais de sua opção. Ou seja, está cancelando o desconto na conta corrente, porém, você vai assumir suas consequências, que eu sempre falo para vocês. Vou repetir de novo. Não negativar, SPC Serasa, cartório de protesto e o banco pode ingressar com ação judicial contra vocês. Ou seja, isso aqui é uma solução provisória para resolver o problema agora para quem está sem salário. Essa parte autora aqui, esse consumidor, estava super endividado e, como vocês viram na decisão, totalmente retido o salário dele, tá? Então ele não tinha saída. Então ele procurou o advogado para ingressar com essa ação judicial, pedindo o cancelamento do desconto na conta corrente com base no tema 1085, tá? E a juíza deferiu para ele esse pedido, ciente que ele vai ter que assumir as consequências, que serão ações judiciais contra ele ou negativação do nome, cobrando essa dívida que foi suspensa, tá bom? Esses processos têm sido uma solução provisória, em razão do decreto 11.151, que limitou o alcance da lei do superendividamento, tá? Então, enquanto existir esse decreto, enquanto ele não for revogado, a gente vai optar por ingressar primeiro com essas ações judiciais, pedindo o cancelamento do desconto na conta corrente, tá? Até que esse decreto ele seja revogado ou até que saiam algumas decisões judiciais naqueles processos que a gente vem atuando, pedindo para que não seja aplicado o decreto 11.150. Como até agora não saiu nenhuma decisão nos nossos processos, eu tenho essa cautela de esperar um pouco mais para ingressar com novos processos com base na lei do superendividamento, tá? Mas a lei 14.181,
é o caminho mais adequado para quem está super endividado. Mas enquanto tiver esse decreto 11.150, por cautela, o ideal é esperar um pouco mais, pessoal, porque está gerando muita insegurança jurídica. E mais uma coisa, como já disse no começo, não é porque tem um tema 1085, não é porque o STJ decidiu assim e ratificou o entendimento, mais uma vez, nesse sentido, que é um processo 100% garantido. A gente está lidando com justiça, onde, infelizmente, está passando por um momento de muita insegurança jurídica, ele está lidando com os bancos, que tem uma grande força, aí, até para derrubar uma lei, praticamente. A gente acabou de ver isso com o decreto 11.150. E lá atrás, também, em 2018, com o cancelamento da súmula 603. Depois, vou deixar na descrição do vídeo aqui, essa súmula 603. Ela ficou em vigor esse período aí de 6 meses e só foi cancelada por pressão do banco. O STJ disse que não, o STJ falou que não, a gente cancelou a súmula porque a súmula foi mal interpretada por eles. Segundo o STJ, a ideia da súmula era impedir o desconto das parcelas atrasadas na conta corrente. Então, o banco poderia debitar as parcelas mensais contratadas, mas jamais reter o pagamento ou debitar parcelas atrasadas, que também é um entendimento antigo do STJ. Então, segundo o STJ, a súmula era para ser nesse sentido, porém, a súmula ficou escrita de uma forma um pouco genérica, onde deu a entender que não era para acontecer nenhum tipo de débito na conta corrente, por mais que o consumidor teria contratado nessa forma de pagamento, tá? Com débito na conta corrente. Tá? Mas eu acho que foi mais pressão do banco mesmo, dos bancos em geral. Então é isso, aqui ele deferiu essa tutela de urgência, uma decisão provisória, decisão liminar, para determinar o banco para que se abstenha de realizar qualquer desconto na conta corrente para pagamento de empréstimo bancário e cartão de crédito, sob multa diária de R$300, limitada a 100 mil. Então, se o banco descumprir essa decisão liminar, vai começar a gerar essa multa diária de R$300, limitada a 100 mil reais. Nessa outra decisão aqui, foi aquela que eu disse para vocês, que o magistrado entendeu que o consumidor ele tem uma vantagem em razão de receber obrigatoriamente por esse banco, o servidor aqui do GDF, daí em tese ele pagaria uma taxa de juros menores, o que não é verdade, como eu expliquei para vocês. Se você for pegar seu contrato e acessar o Banco Central, você vai ver que a taxa de juros do seu contrato, você que é servidor GDF, é idêntica ou semelhante a qualquer outro banco aqui no Brasil, tá bom? Em geral. Então ele entende que isso é uma vantagem para você, servidor de GDF, que recebe apenas por esse banco, tá? Quando na verdade não é. Então ele entendeu que não cabe suspensão dos descontos na conta corrente, tá? Porque vocês, em tese, já foram beneficiados com a redução dos juros. Por outro lado, entendeu que, em relação ao cartão de crédito, tá aqui, você vê que o entendimento é contraditório. Já em relação ao cartão de crédito, entendeu que sim. Aqui, cadê? Então, já em relação ao cartão de crédito, entendeu que sim, você pode solicitar o cancelamento do desconto na conta corrente, tá? E ainda coloca a qualquer momento. Você vê que ele se baseou mesmo no tema 1085 ou nas resoluções aí do Banco Central. Então ele tem conhecimento do tema 1085, até porque foi citada na petição inicial. Ele entende que só em relação a isso que você pode pedir o cancelamento de desconto na conta corrente, para suspender o desconto relacionado a cartão de crédito, mas relacionado a empréstimo não, tá? Mas aqui uma decisão provisória. Tanto que ele fala aqui, ó, que nesse momento inicial do processo não cabe essa suspensão de descontos, tá? Porque tem que ser dado oportunidade de defesa para a parte contrária. Ele coloca aqui, ó, é porque isso aqui é uma decisão provisória que é dada no começo do processo, antes do banco se manifestar, antes do réu se manifestar. Então ele entende que na decisão liminar não cabe essa suspensão de descontos enquanto o banco não se manifestar nesse sentido, tá? Pode ser que na sentença ele mantenha esse entendimento, como pode ser que ele julgue realmente favorável ao cancelamento do desconto na conta corrente com base no tema 1085 e com base nesse acordo que eu vou mostrar para vocês, onde o STJ deixou claro que assim, não gera mais nenhuma dúvida que pode sim cancelar esse desconto na conta corrente. Já vou mostrar para vocês. Então aqui no final ele deferiu a tutela de urgência, tá? Para suspender apenas os descontos relacionados a cartão de crédito sob pena de multa de R$ 1.500. E nesse acordo aqui do TJDF, ele também interpretou na mesma forma que a gente vem defendendo, tá? Com base no tema 1085. Entendeu que sim, o consumidor ele pode requerer esse cancelamento do desconto a qualquer momento, tá?
O entendimento dele a decisão dele é um pouco difícil de compreensão, porque ele escreve de uma forma bastante complicada para se entender, tá? Mas aqui vou destacar os principais pontos para vocês, tá? Então, nesse ponto aqui, ele está falando sobre o tema 1085, eu destaquei aí. O que ele diz aqui, ó, fixar é que, em contrapartida, ele está fazendo aqui a diferenciação, referente a empréstimo consignado, não cabe o cancelamento de desconto na conta corrente, mas empréstimo debitado na conta corrente, sim, cabe o cancelamento, tá? Então, nos parágrafos para cima aí, ele explica sobre isso. E aqui ele faz a conclusão, olha, em contrapartida, na hipótese de empréstimo que incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante e ou seu fiador, inclusive para revogar o assentimento antâneo, concedido à instituição. Sob esta realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, importa evidente dirigismo contratual, à guisa de, substituindo o legislador, preservar a subsistência digna do mutuário. Restará fixada a tese representada no tema 1085. Tá? Então ele está dizendo o seguinte, que no tema 1085, ele cita um pouco mais acima também, que há essa diferenciação, onde empréstimo consignado não cabe o cancelamento de desconto na conta corrente, porque existe lei própria, como eu já disse, e empréstimo com débito na conta corrente, sim, cabe esse cancelamento em respeito à autonomia da vontade, ou autonomia do contratante. E aqui ele cita os trechos aqui desse acórdão do STJ, tá bom? E ao final aqui, para ficar mais claro ainda, ele deixa claro e cita também a resolução do Conselho Monetário Nacional, que é 4.790 de 2020, onde nessa resolução também assegurou ao correntista cancelar ou autorizar o desconto na conta corrente. Então, essa resolução tanto estabelece sobre a autorização do desconto, como também do seu cancelamento, que pode ser feito a qualquer momento, tá bom? Inclusive o fiador. Então, nesse trecho aqui do voto, ele fala nesse sentido, tá? Então, esse aqui foi um recurso onde também, aqui no TJDF de Brasília, eles entenderam que, interpretando da forma correta o tema 1085, que sim, o consumidor ele pode requerer o cancelamento de desconto na conta corrente. Agora, para você que ficou aqui até o final, vou mostrar para vocês o primeiro julgamento no STJ, onde ele ratificou o entendimento do tema 1085 e deixou claro, já estava muito claro para mim, mas agora você já deixou mais claro que sim, o consumidor ele pode requerer o cancelamento do desconto a qualquer momento, tá? Então, nesse trecho aqui, que eu vou citar para vocês, ele deixa bem clara essa informação, tá? E o caso foi bem interessante, pessoal, porque essa situação foi excepcional para a gente aqui. O que aconteceu? Em fevereiro de 2022, o STJ negou provimento a um agravo interno, que seria praticamente quase o último recurso, que já estava lá no STJ, entendendo que não cabe a limitação dos empréstimos e não cabe o cancelamento do desconto na conta corrente, ou seja, o STJ contrariou o próprio entendimento deles lá em 2018, porque nesse processo aqui foi feito o pedido para cancelar o desconto na conta corrente ou revogar, com base no entendimento do STJ 2018. Como eu falei para vocês, antes da Lei 14.181, era muito comum a gente ingressar com esse tipo de ação para cancelar ou limitar os empréstimos. Com a aprovação da lei, não tinha mais sentido ingressar com essa ação, porque foi aprovada a lei para resolver a situação de quem estava subendividado, tá? Então, nesse processo, foi negado o provimento ao agravo interno pelo STJ em fevereiro de 2022, ou seja, antes de ser fixado o tema 1085, que foi fixado no dia 7 de março, e daí a gente fez o desembarque de declaração, que seria, em tese, o último recurso, porque não tinha mais para onde ir. Já foi a decisão da turma do STJ, entendendo que não cabia limitação, a gente fez os embargos, demonstrando que o Superior Tribunal de Justiça estava contrariando o entendimento antigo deles lá de 2018, tá? E o que aconteceu? Eles julgaram os embargos de declaração, se não me engano, em junho ou maio desse ano, e negou o provimento aos embargos de declaração e não citou o tema 1085, tá? Eu falei, olha, o tema 1085 foi julgado em março, então deveria ter julgado procedente do nosso recurso, porque lá em março foi fixado o tema 1085, assegurando o consumidor requerer esse cancelamento de desconto a qualquer momento, tá? Mas não,
Mais uma vez, o STJ negou o provimento da declaração, entendendo que não cabe revogação do desconto na conta corrente. E daí foi a jogada mais difícil para a gente aqui. Por quê? Para quem é advogado sabe, não cabe mais recurso depois do agravo interno e depois do desembarque de declaração. Já estava na última instância. Não dava para levar essa matéria para o STF. Tá? Então só tinha uma única alternativa. Qual foi? E muito arriscada. Tá? Fazer os embargos dos embargos de declaração. Por que arriscada? Porque o juiz poderia entender que esse é um recurso protelatório e aplicar uma multa de 1 a 10% sobre o valor da causa contra esse consumidor superendividado. Ele poderia entender que houve um erro grosseiro por parte do advogado e poderia até oficiar o OAB, falando que o advogado está trabalhando de uma forma incorreta, está cometendo erros, etc. Ou poderia também ou entender que houve litigância de má-fé desse consumidor ao opor os embargos de declaração. Ou seja, os embargos seria o último recurso. Daí a decisão não ficou tão clara, ele fez novos embargos dos embargos de declaração. Tanto que a petição foi nesse sentido, os embargos dos embargos de declaração. Tá? Então, assim, foi uma decisão muito difícil para a gente aqui, opor esse segundo desembarque de declaração, com esse receio do magistrado aplicar uma multa contra esse cliente, tá bom? Mas a gente insistiu, falou, excelência, tem algo errado, porque vocês fixaram o tema 1085, entendendo que o consumidor ele pode cancelar o desconto na conta corrente, como pode agora em junho, você julgando essa mesma matéria, entender que não cabe esse cancelamento de desconto na conta corrente. Então, a gente insistiu nessa oposição de um novo desembarque de declaração, e daí foi esse julgado, onde deixou claro o Brasil inteiro, que foi o primeiro julgamento tratando sobre essa matéria, que sim, pode cancelar o desconto a qualquer momento. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, sim, foi uma reversão, foi uma mudança de entendimento. O nosso último recurso, nem era mais nem recurso, tá? Então, para quem é advogado sabe que não havia mais nem essa possibilidade. Não há assim, nenhum impedimento legal você fazer embargo dos embargos. Você não pode ficar o tempo inteiro insistindo nesse tipo de recurso, porque pode acontecer do magistrado, do ministro, do desembargador, entender que é um recurso protelatório e condenar não só o recorrente, como também o advogado com um erro grosseiro, etc., que eu expliquei para vocês. Tá? Então, vou mostrar para vocês agora a decisão do STJ, que é a primeira em todo o Brasil que trata sobre isso. Então, até para você que é advogado, vou deixar aqui na descrição do canal o número desse acórdão, tá bom? E daí, quando você for fazer sua petição inicial, você já cita esse acórdão, tá? Nos seus processos. E daí você vai ter não só o tema 1085, que deixou clara essa possibilidade, como também nova manifestação da STJ sobre esse tema, assegurando esse cancelamento do desconto a qualquer momento. E diz o seguinte, olha, esse aqui é o acórdão do STJ. Quanto ao pedido de revogação das autorizações dos descontos em conta corrente, conforme consignado no recurso repetitivo apontado pelo embargante, no caso a gente, que é o tema 1085, o ajuste quanto à forma de pagamento incerto no contrato de mútuo bancário comum, no qual estabelece o desconto automático em conta corrente, não decorre de imposição legal, ou seja, referente a empréstimo consignado, existe um regulamento próprio, onde estabelece o desconto na folha de pagamento. Já para débito na conta corrente não existe regulamentação na lei, então ele pode a qualquer momento solicitar esse cancelamento com base no princípio da autonomia da vontade, e é o que ele diz aqui, ó, mas sim, da livre manifestação, vou marcar para vocês aqui, ó, manifestação de vontade das partes contratantes, passível inclusive de revogação a qualquer momento. Pronto. Esse aqui não gera mais dúvidas. A qualquer momento você pode cancelar um desconto na conta corrente. Esse aqui é um novo julgado do STJ que foi proferido essa semana, em embargos dos embargos de declaração, tá bom? E ele continua aqui. E aqui ele segue dizendo que essa possibilidade de cancelar o desconto na conta corrente já tem inclusive uma resolução do Banco Central, que é a resolução 4.790 do dia 26 de março de 2020, tá? Essa resolução diz o seguinte, o que ele diz aqui, a fim de assegurar essa liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso dessa ferramenta, o Bacen editou a resolução 4.790, que dispõe sobre o procedimento para autorização e cancelamento de autorização de débitos na conta corrente, tá? Então, esses artigos que ele cita aqui
trata justamente sobre essa possibilidade, tanto de autorizar o desconto, como também de cancelar o desconto na conta corrente, tá? E por fim, ele fala sobre o que eu vou repetir para vocês sempre, as consequências desse cancelamento do desconto na conta corrente, que é essa conclusão aqui, ó. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual do desconto em conta corrente como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes sob o signo da autonomia da vontade em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares pedidas pelo Conselho Monetário Nacional, que é essa que ele citou aí, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar o direito do titular da conta corrente, ao qual detém de novo ele repete, a qual detém a faculdade, ó, marcar para vocês, a faculdade de revogar os ajustes ao seu alvídrio, assumindo naturalmente as consequências contratuais de sua opção. Se você quer cancelar o desconto na conta corrente, cancele, mas assuma as consequências, não negativada, SPC Serasa e ações judiciais cobrando essas dívidas, tá bom? Então, assim, essa é uma ação judicial para quem realmente está superendividado e não tem outra saída. Você que está superendividado e já procurou o banco para tentar renegociar a dívida, já procurou o banco para fazer portabilidade, que não resolve nada, tá? Só estou falando para vocês aqui o que talvez você tenha feito. Renegociação de dívida, repactação de contratos e não resolver a situação de vocês, aí sim, como última saída, última ou única saída, aí sim você vai procurar um advogado e você vai ingressar com a ação na justiça, ciente das consequências, solicitando o cancelamento de desconto na conta corrente. Essa ação não é para agir de má fé. Olha, vou fazer um empréstimo hoje, amanhã vou ingressar com a ação falando que eu estou super endividado e pedir o cancelamento do desconto na conta corrente. Porque o juiz pode até entender que houve má fé desse consumidor. Fazer empréstimo hoje e no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou 2 meses depois, ingressar com a ação pedindo o cancelamento do desconto na conta corrente, até porque não tem nenhuma garantia, pessoal. Está lidando com processos. Nada na justiça é 100% garantido. Nem mesmo quando existia a súmula 603, foi 100% garantido. Deveria ser 100% garantido, mas não era 100% garantido. Logo depois, o banco mostrou a sua força e conseguiu cancelar a súmula 603 em apenas 6 meses. Depois veio a Lei 14.181, que é a Lei do Superendividamento, que é uma lei excelente, ela continua sendo excelente ainda, mas pouco tempo depois, quase um ano depois dessa lei, veio o decreto 11.150 que limitou o alcance da lei do superendividamento, tá? Isso quer dizer que os processos serão perdidos? Não, como eu estou falando para todos os meus clientes, não quer dizer nada disso, tá? Já conversei com juízes, já conversei com desembargadores, a grande maioria vem dizendo, olha, isto não vai aplicar esse decreto 11.150, esse decreto é inconstitucional. Eu, por conta própria, estou preferindo não ingressar com novas ações judiciais, tá? Por conta desse decreto 11.150. Eu espero primeiro que sair novas decisões judiciais desses processos que a gente está atuando com base na Lei 14.181 para ver como os juízes vão lidar com esse decreto 11.150. Vocês vão entender que realmente o decreto é inconstitucional, vocês não vão aplicar esse decreto, vocês vão esquecer esse decreto e fixar o mínimo existencial de uma outra forma. A gente está tendo essa cautela de aguardar um pouco mais, tá? Ou esperar até que esse decreto seja revogado, que é o que a gente acredita. Ou esse decreto vai ser revogado, ou esse decreto vai ser julgado inconstitucional. Isso é praticamente uma certeza do que pode acontecer. Inconstitucional, com certeza ele é. Se ele não for revogado por conta própria, ele vai ser julgado inconstitucional. Isso eu não tenho dúvida, tá? Mas, enquanto isso, por conta dessa insegurança jurídica, a gente está optando por ingressar com essas ações judiciais, pedir um cancelamento de desconto na conta corrente, porque é uma solução provisória para quem está super endividado, tá bom? Porque hoje já tem esse tema 1085, tem agora esse acordo do STJ, tem resoluções do Banco Central assegurando isso ao consumidor, tá? Então não é para você fazer empréstimo hoje e amanhã ingressar com a ação judicial, porque hoje vai entender que houve má fé em você fazer isso, ou pode ser que você não ganhe o processo também, porque pode ser que amanhã depois esse tema 1085 caia, como caiu a súmula 603, pode ser que venha uma nova decisão falando que não, o STJ não quis dizer isso, quis dizer outra coisa, apesar que está muito clara a informação. Então, se chegar amanhã depois e falar que não era isso que eu queria dizer, que era outra coisa, aí eu não sei, vai realmente mostrar que os bancos realmente estão mandando no judiciário, tá? O que eu não acredito, eu espero que não seja isso, tá bom? E é isso, pessoal. Para você que tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, tá bom? Curte esse vídeo aí, que ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal também, tá? E manda esse vídeo para os seus colegas que estão super endividados,
que já tentou resolver pela via administrativa e não conseguiu uma solução, para ele entender que existe uma solução provisória, como eu disse no vídeo passado, para resolver a situação dele que está super endividado, tá? Não fazer empréstimo para depois ingressar com a ação, porque isso aí é má fé. Má fé, aí realmente está procurando a justiça, o juiz vai te condenar até por litigância de má fé, que isso é errado, tá bom? Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.